Vamos abrir as nossas Bíblias. Nossa meditação de hoje. Nós vamos estudar Marcos, capítulo de número 4, verso 35 a 41. Marcos, capítulo 4, verso 35 a 41. Nossa meditação, a nossa devocional dessa tarde, a partir desse texto. Marcos, capítulo 4, verso 35 a 41. Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um vento forte, um vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, da forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento então se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigada, Deus, por essa tarde. Obrigada pela vida das irmãs que estão aqui. E nessa devocional, nessa reflexão da Tua palavra, Deus, que o Teu Espírito Santo venha revelar o Teu querer, a Tua vontade, a Tua palavra para nós, ó Pai. Passa a Tua mão saradora, Deus, no nosso coração. Passa a Tua mão saradora na nossa mente. E que saiamos daqui, Senhor, totalmente plenos, plenificados pelo agir e pela voz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Lutas. Quem é que não tem lutas, não é? A nossa vida é uma vida feita de altos e baixos. Alguém uma vez me perguntou assim: a vida não seria tão melhor se a gente não tivesse lutas? Na hora eu falei assim: puxa, seria talvez o paraíso, né? Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando assim: mas será que seria também o paraíso? Porque quando a gente anda com Jesus, a gente entende que em tudo que acontece há um propósito, há um querer. Embora quando passamos por lutas a gente não pense nisso, né? A gente quer mais assim nos livrar daquele momento, porque o coração fica angustiado, fica pesado. Muitas vezes a nossa mente se inquieta, muitas vezes a gente parece que há um vendaval, há uma tempestade que invadiu a nossa vida. Antigamente, nos quadrinhos, eu sou desse tempo, que existiam os quadrinhos, às vezes os personagens, quando estavam tendo um dia ruim ou passando por alguma situação, eles andavam com uma nuvenzinha, lembra? Uma nuvenzinha preta com raios, assim, chuva, né? Do Cebolinha, né? Da Mônica. Então, eu lembro muito assim desses personagens. Às vezes a gente vive dias assim, né? Que parece que tem uma nuvem negra sobre nós, parece que tem uma tempestade que assolou a nossa vida. E existem tempestades que nós passamos que parece que não vão ter fim. E elas tiram o nosso chão, elas nos colocam para baixo. E quando se diz a nossa fé, parece que vai naufragar, né? Quantas vezes talvez você já passou por lutas que você falou assim: agora não tem jeito, agora é o meu fim, né?
Diante dessa provação, diante dessa luta, eu acho que eu não vou conseguir resistir, né? O barco vai a pique, né? Nós não vamos sobreviver. Mas algumas coisas nesse texto, é um texto assim que eu particularmente gosto bastante, nos ensinam algumas coisas preciosas. Em primeiro lugar, que as lutas são passageiras. Eu não sei o que acontece conosco, porque eu digo acontece conosco porque eu também me coloco nessa situação. Quando nós passamos por situações difíceis na nossa vida, parece que aquilo vai ser eterno, não é? Parece que aquela situação nunca vai ter fim. Parece que aquela situação que nós estamos vivendo é uma situação tão desesperadora, nós nos colocamos num desespero tamanho, que parece que aquela luta vai ser eterna, que a gente vai carregar aquilo para sempre, que nós não vamos conseguir soluções para resolver o problema, nós não vamos conseguir uma solução para sair daquele momento, de tamanho desespero que entra dentro do nosso coração e entra da nossa mente. Mas aqui, por essa narrativa que nós aprendemos com Jesus, estava tudo bem, e de repente, as tempestades vieram. O tempo fechou, literalmente. O tempo fechou, escureceu, veio os vendavais, as tempestades. E na nossa vida não é diferente. Às vezes está tudo bem, e do nada, vêm as tempestades. E aquilo parece que é eterno. Por quê? Por causa da nossa pequenez. Nós somos pequenos, nós somos frágeis, e é nessas horas que nós devemos fortalecer a nossa fé. E nós fortalecemos a nossa fé a partir do momento que eu entendo que as lutas são passageiras. Mas eu estou vivendo um drama aí já faz 1 ano. Não tem nada de passageiro nisso. Que hora que isso vai passar, não é? Esses são os questionamentos da nossa alma, do nosso coração. Nós entendemos que toda luta tem um fim. Elas passam. Assim como as tempestades, no que se diz ao clima, ela passa. Uma hora ela fica mais branda, outra hora ela vai ficar mais intensa. Mas o que tem que estar no nosso coração é que nós vamos passar por ela. Ela vai estar ali e a gente vai passar por ela. Elas não são eternas, elas são passageiras. O próprio Jesus falou, né? Naquele texto que a gente tanto gosta de recitar, quando tudo vai bem, mas na hora que tudo vai mal a gente se esquece. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ou seja, vai dar tudo certo, vai passar. A minha filha precisou tomar vacina por esses dias. A vacina, na verdade, assim, os médicos colocam a gente em cada situação, porque esses dias eu fui consultar lá, e daí a médica falou assim, agora ela não vai precisar vacinar. E, aliás, foi na última vacina, acho que da gripe do ano passado, não me lembro. No postinho falaram, agora ela não vai precisar mais vacinar, tá tudo certo, agora só quando ela tiver lá os seus 13, 14 anos que tem uma outra vacina. E ela saiu toda feliz, né? Agora eu não tenho mais vacina, né? E eu afirmei, porque a mulher falou que não tinha, né? Aí fui na pediatra esses dias, a pediatra falou assim, não, tá tudo certo, mãe, a carteirinha dela, tudo bem. Agora é o seguinte, vai ter a campanha da vacina da gripe, você vai ter que vacinar. Aí você vai explicar o quê para a menina que tem que vacinar? A hora que eu fui falar assim, tem que vacinar. Ela, não, mas você falou para mim que não tinha. Não, mas vai dar tudo certo. Mas eu não quero. Né? Sabe como é que é criança, né? Que faz aquele escarcéu todo. E a gente tem que se virar nos 30 para levar a criança para tomar vacina. E ali, quando ela estava... Aquilo me mata. Né? Eu acho que toda mãe já passou por isso, né? Eu não fico sozinha nessa, né? Desde bebê vai ligar a vacina, dava para o pai, mas agora ultimamente está sendo eu, né? Para levar. E ela com aquela cara assim de dó e chora. E eu segurava a mão dela e falava, filha, vai dar tudo certo, vai passar. Não, mas está doendo, né? Vai passar, né? E aí chora, e aquele momento de tristeza, né? Que a gente se quebra junto, né? Se pudesse ser só na gente pode dar 10 agulhadas, né? Mas eu falava para ela, filha, olha para mim, vai dar
tudo certo. Eu trago isso para a nossa vida. Vai dar tudo certo. Vai doer. Tem horas que a gente vai chorar. Tem hora que parece que o choro não vai cessar. Tem horas que parece que a luta não vai acabar, porque a gente está vivendo aquele momento. Mas quando nós temos fé, nós olhamos para o nosso Pai, né? E o nosso Pai nos diz, vai passar. Aguenta firme, porque vai passar. Então, irmãs e irmãos, vamos colocar os nossos olhos em Deus. E aqui o texto discorre, eles não estavam sozinhos. Quem que estava no barco? Jesus. Jesus estava lá, descansando. Porque ele é Jesus, né? 100% humano, 100% divino. Também precisava de descansar. E aqui a gente aprende uma outra coisa, que em primeiro lugar, então, as lutas são passageiras. Nós passamos por elas, nós aprendemos com ela, porque algo sempre o Senhor tem para nos ensinar, mas nós precisamos, durante as tempestades, durante os vendavais que vêm à nossa vida, nós precisamos olhar para o nosso Deus, o Pai Celeste, que está conosco. Veja, em segundo lugar, Ele está presente nas nossas lutas. A nossa tendência, em primeiro lugar, é o desespero, achar que aquele momento não vai passar. Em segundo lugar, a nossa tendência é achar que nós estamos sozinhos, que Deus nos abandonou, que Deus não escuta as nossas orações, que Ele está alheio às nossas lutas, que Ele não está vendo o sofrimento que nós estamos passando. E aqui diz o texto que a água estava entrando no barco, ou seja, elas vão vir, as tempestades vão bater no nosso barco, né? A água vai começar a entrar. Mas nós podemos confiar que nós não estamos sozinhos. Nós passamos por elas, pelas tempestades, pelos vendavais, mesmo que entre água no barco, nós não estamos sozinhos. Nós vamos passar, porque elas são passageiras e o nosso Deus, está conosco. Não há o que temer, porque quando Ele está no barco, eu posso confiar que tudo vai dar certo. Há uma canção que as crianças cantam, né? Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Se Cristo estiver na nossa vida, se Ele for o nosso Senhor, se só nele nós colocarmos a nossa esperança, a nossa confiança, então nós podemos descansar, mesmo passando por tribulações, mesmo passando por tempestades, porque Ele está no barco, nos dando conforto, nos dando alento, nos abraçando, nos consolando, enxugando as nossas lágrimas, nos dando força, dizendo, vai lá, vamos embora, vai dar tudo certo. E aí chega o momento em que Ele se levanta e as tempestades cessam pela sua palavra, pela sua voz, porque Ele é um Deus poderoso. Então, quando Ele está no barco, nós podemos descansar, não há o que temer. Nós precisamos temer se Jesus não está conosco. Se nós não colocamos nele a nossa confiança, se nós não colocamos nele a nossa esperança de que tudo vai dar certo. Por isso que eu gosto de fazer essa diferença entre pessoas que não conhecem a Jesus e passam por lutas. As pessoas se desesperam, e por se desesperarem, às vezes acabam enfiando os pés pelas mãos, trocando os pés pelas mãos. Mas nós que conhecemos a Jesus, e se Ele está no barco, que é a nossa vida, o nosso coração, nós entendemos que nós superamos qualquer crise. Não são as tempestades que vão nos abalar, elas podem nos balançar. Elas podem entrar na nossa casa, elas podem invadir o nosso coração, mas elas não nos derrotam, porque a nossa esperança está em Jesus. No momento certo, pelo comando da sua voz, pela sua palavra, elas vão se resolver. Ele vai dar o escape. Ele vai abrir as portas, Ele vai solucionar, mas nós precisamos perseverar. Olha que lindo, Jesus se levanta
E o que ele fala para as tempestades, para o vendaval? Aquieta-te, cessa. Às vezes a gente tem que escutar Jesus falando isso para nós. Aquieta. Né? Aquieta, o mar está bravo, a tempestade está feia, mas aquieta, porque as lutas vêm, mas Deus vem junto. Né? As lutas, as crises vêm, mas Jesus está conosco. Então, quando Ele está conosco, a gente descansa ao som da sua voz, que fala para nós, aquieta, vai dar tudo certo, vai se acalmar, né? Vai ter o tempo da bonança. Então, é isso que nós temos que trazer para o nosso coração, irmãs e irmãos, a certeza de que Ele está no nosso barco, Cristo está conosco. Tem um texto da palavra de Deus em Isaías, capítulo 40, verso 28, que diz assim: Não sabes, não ouviste que o Eterno, o Deus, o Senhor, Criador de todas as coisas, não se cansa e nem se fatiga? Ele é inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Às vezes as tempestades vêm contra nós e nós nos cansamos. Né? Cansamos de remar, cansamos de lutar, mas nós precisamos descansar, porque nós não estamos sozinhos. Nós podemos nos cansar, mas o nosso Deus não se cansa. E por Ele não se cansar, Ele nos dá novas forças. Ele nos renova para vencermos todas as tempestades da nossa vida. Ele permite que certas coisas aconteçam, para que a gente conheça Ele melhor, para que a gente fortaleça a nossa fé nesse Jesus que tem poder sobre a natureza, e se Ele tem poder sobre a natureza, Ele tem poder sobre todas as coisas. Esse é o sentido aqui desse texto. Aquele que tem poder para acalmar as tempestades que acontecem na natureza, Ele também acalma as tempestades que acontecem na nossa vida. E por isso que nós precisamos andar com Jesus, e por isso que nós precisamos de Jesus no nosso barco. E é por isso que muitas vezes nós passamos por lutas na nossa vida, para que a gente conheça, para que a gente fortaleça a nossa fé e para que a gente prevaleça sempre na sua palavra e debaixo da sua vontade. Então creia que você não está sozinho, creia que você não está sozinha. Hoje nós vivemos um momento como sociedade que as pessoas estão carentes, há uma carência, não é? Física, emocional. E aquele que confia no Senhor sabe que por mais que tenha ausência de pessoas ao seu redor, Deus está presente no coração, na vida. Então não há o que temer. Então você não está sozinho. Às vezes você está se sentindo nesse mundo lutando sozinho. Às vezes você tem até uma família muito grande, mas você se sente sozinho. Saiba que você não está, que o Espírito Santo do Senhor está com você e você vai conseguir perseverar, você vai conseguir resistir às lutas, às tempestades que talvez estejam atingindo a sua vida. Ele está presente. Esse é o nosso Deus. O Deus conosco está, o Emanuel, não é? Ele é o Emanuel, o nosso Senhor. Em terceiro lugar, aliás, tem um outro texto da palavra que fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, aquiete-se diante das tribulações, diante das lutas, e você vai ver o poder de Deus sendo operado na sua vida, no seu coração, diante dos seus olhos. Em terceiro lugar, as lutas confrontam a nossa fé. Veja que quando Jesus se levanta, acalma o mar, os ventos, a tempestade, ele olha para os discípulos e fala:
Os discípulos, na verdade, antes, né? Os discípulos falam, ué, você não se importa que a gente morra? Ou seja, você não está nem aí porque a gente está passando? O que você está fazendo que você está dormindo? Né? E Jesus fala, homens de pequena fé. Quantas vezes nós questionamos a Deus? Quantas vezes nós questionamos os acontecimentos que surgem na nossa vida, porque nós temos medo, por causa da pequenez da nossa fé. Então, as lutas, elas confrontam a nossa fé e nós devemos solidificar a nossa fé cada vez mais nesse Jesus que está conosco. Há um texto em Provérbios capítulo 20, 24, que diz assim, o Senhor mesmo dirige os nossos passos, por que então tentar discutir com Ele por causa das coisas que nos acontecem? Se é Ele mesmo que dirige os nossos passos, então por que discutir pelas coisas que nos acontecem? Sabe o que está falando aqui? Está perdendo tempo. Você está gastando energia com coisas que você não deveria gastar, né? Tem uma canção tão linda, antiga, que fala assim, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É isso. Descansar. Se Ele está no barco, então a gente pode descansar que tudo vai se acalmar, porque para o nosso Deus nada é impossível. As lutas vêm, as tempestades vêm, mas a nossa fé precisa se enraizar mais nesse Deus que faz todas as coisas acontecerem. Então, o nosso único trabalho é descansar. E quantas vezes, se nós olharmos para a nossa vida, em situações que vivemos no passado, quantas vezes Deus já não nos socorreu? Quantas vezes coisas piores que nós nem imaginávamos, Ele estendeu a sua mão a nós. Ele trouxe resposta às nossas orações. O nosso Deus não é um Deus de memória curta. Ele se lembra de todas as nossas orações, Ele escuta as nossas orações e Ele nos fortalece diante das tempestades que nós passamos. Tudo isso tem lição. Uma vez eu vi uma frase assim, toda luta tem uma lição, né? Fazendo um jogo de palavras, e é isso. Todas as provações, tudo que acontece conosco, nos ensinam mais sobre Deus, nos ensinam mais do seu amor, nos ensinam mais do seu cuidado. Deus não nega nenhum bem àqueles que Ele ama. Então as coisas podem estar feias, o momento que você pode estar vivendo na sua vida, pode estar tudo muito confuso, muitas coisas ruins acontecendo, mas Ele está presente. Então coloque a sua fé diante dEle. Em meio à incredulidade, porque aqui os discípulos estão vivendo um momento de incredulidade, um momento de falta de fé, olhe para o Mestre. Olhe para o Mestre Jesus. Creia nos milagres que Ele fez, nos milagres que Ele faz e nos milagres que Ele fará na sua vida. Ele é o nosso Mestre. Ele está conosco. Tem uma frase do Spurgeon que eu gosto muito que fala assim, nós precisamos de ventos e tempestades para exercitar a nossa fé, para arrancar dentro de nós o ramo podre e então fazer que a nossa fé fique firmemente em Cristo. Enraizar firmemente a nossa fé em Cristo. Então aqui nós temos o porquê que nós passamos por ventos e tempestades. Para exercitar a nossa fé. Se tudo fosse calmo na nossa vida, nós não procuraríamos o Senhor. E não é assim que acontece? Quando tudo vai bem, muitas vezes a gente se afasta de Deus. Quando tudo vai bem, às vezes a gente se esquece de buscar mais o Senhor, de ler a palavra. E aí acontece uma luta aqui ou outra, né? A pessoa volta. Na verdade, a gente tinha que estar 24 horas com Jesus.
né? Mas se a gente for perguntar por quê? Por causa disso. Para exercitar a nossa fé, para a gente ver o quão grande é o nosso Deus sobre todas as coisas que acontecem na nossa vida, que Ele é soberano. E a palavra diz que não cai nenhum fio da nossa cabeça sem que Ele saiba. Então Ele está cuidando de nós em todo tempo. Ele está vendo a sua luta, Ele está vendo a tempestade que você está enfrentando. Mas coloque a sua fé nesse Mestre, em Jesus, que faz os ventos e o mar se acalmar. Então descanse, entregue, confie, tenha fé e certamente você vai passar vitoriosamente pelas lutas, pelas tempestades que têm balançado o seu barco, que têm balançado a sua vida, que têm deixado você com medo. Entregue seus medos ao Senhor. Fale. Olha, o Senhor tem um medo disso. Às vezes a gente tem tanto medo que a gente não quer nem falar, né? O medo é tanto que a gente tem até medo de falar para Deus quais são os nossos medos. Mas fale, para que Ele te fortaleça, para que Ele tire isso do seu coração e da sua mente. Eu tenho ensinado muito a minha filha a enfrentar os medos dela, né? E aí eu também enfrento os meus, porque quando eu falo para ela, eu também estou falando para mim, né? Ela está vivendo um momento de medo de escuro, e esses dias ela teve uns pesadelos, e daí eu falei para ela, e quando a gente está com medo, o que a gente faz? Ela falou assim, a gente faz Papai do Céu. Eu falei, a gente faz Papai do Céu. E o que você vai falar Papai do Céu? Ela fechou o olho e falou, Papai do Céu, não quero mais sonhar essas coisas horríveis. E aí, no outro dia, ela acordou, e eu falei, e daí, como foi o seu sonho? Aí, não sei se ela quis puxar o meu saco, ela falou assim, sonhei com mamãe. Falei, então não foi pesadelo, né? É isso, a gente tem que entregar os nossos medos nas mãos do nosso Pai Celestial. Não há tempestade que Ele não possa acalmar. Amém? Não há tempestade que Ele não possa acalmar. Eu quero terminar essa breve meditação nossa dessa tarde. Tem uma ilustração que fala sobre... É um piloto, na verdade, de avião. Mas aqui, como o barco, então eu vou parafrasear, tá bom? Eu vou transportar aqui para o barco. Então, um transatlântico enfrentando os mares, as tempestades, todo mundo nervoso, todo mundo preocupado, eram ondas gigantes, a água estava entrando naquele transatlântico enorme, e havia uma criança, então, que ela estava brincando, para lá e para cá, feliz, sorridente, e aquele transatlântico balançando, 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 e de repente uma pessoa fixou o olhar naquela criança e falou assim, mas o que essa criança tem? Que ela não está preocupada com o barco balançando, todo mundo nervoso, todo mundo achando que vai morrer, e cada vez mais aquelas ondas vinham contra aquele transatlântico, e a criança ali brincando, dando risada, rolando no chão, para lá e para cá, achando tudo muito engraçado, tudo muito bem, e de repente cessou aquele movimento do mar. A tempestade acabou, os ventos não estavam mais balançando um transatlântico. E aquela pessoa chega para a criança e fala assim, escuta, você não ficou com medo das ondas, das tempestades, do barco balançando para lá e para cá? Por que você não ficou com medo? Eu, que sou adulto, fiquei com medo. Por que você não estava preocupado? Aí a criança falou assim, não fiquei preocupado, não. Mas por que você não ficou preocupado? Porque o meu pai é o comandante. Jesus é o nosso comandante. E quando Ele comanda o nosso barco, a gente não tem que temer nada. A gente pode descansar. Amém?